pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Crialité. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Catarina e hoje eu tô aqui pra fazer esse vídeo mega especial. Quis fazer aqui uma proposta um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer em resenhas. Trouxe aí no início do vídeo um compilado de cenas, como se eu fosse a Coraline, pra fazer justamente uma homenagem a essa história, a esse livro que me acompanha desde a infância e que ultrapassou várias fases junto comigo. Acredito que Coraline tenha feito parte da infância de muitas pessoas, seja por conta da animação stop motion que a gente tem ali, né? Ou com o livro. No meu caso, eu conheci primeiro o filme, sequer eu sabia que tinha livro, depois que eu fui saber que tinha um livro escrito ainda por cima pelo Neil Gaiman. Vai levar alguns dias pra fazer esse vídeo, porque eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Já comecei meu procedimento de fotos lá pra fazer uma resenha no Instagram pra vocês, então me acompanhem por lá também. E pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, se inscrevam aqui embaixo, ativa o sininho, deixe sua curtida e comentário para ajudar esse canal a crescer cada vez mais. E não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, porque daí assim eu posso trazer mais conteúdo como esse aqui pro canal. Me contem aí se vocês gostam de Coraline, se assistiram o filme, se leram o livro, se fizeram os dois. Eu sou uma fã assumida de carteirinha de Coraline. O autor aqui, o Neil Gaiman, ele apresenta as pautas que ele queria trazer com excelência, uma protagonista super corajosa, que nos instiga, que nos leva junto com ela pra dentro da história. E hoje eu queria justamente compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha história com a Coraline. Coraline, gente. Coraline é a história que me acompanha desde a infância, que eu sentia aquele medinho no coração, aquele inusitado, lá com o filme stop motion, com a animação. Um tempo depois eu resolvi pegar o livro pra ler. Não me perguntem qual edição que eu li, não me perguntem quando que eu li, porque eu não tenho nem ideia. A única coisa que eu me lembro sobre o livro é da história, claro, e me lembro de estar conversando com a minha prima sobre a gente ter gostado do livro, mas eu não me lembro de pegar ele na mão, não me lembro se eu peguei emprestado dela, se eu peguei emprestado da escola, de biblioteca, então assim, eu só sei que eu não tinha a edição, e ano passado, se não me engano, foi quando eu resolvi adquirir pra ter a história comigo, porque é uma história que eu gosto muito de reler, porque eu acho uma escrita muito acessível e uma história muito inspiradora também sobre coragem e muito mais. Mas é isso que eu comprei o livro, achando que era a edição em português, e aí acabei comprando a edição em inglês, né? Fatos da vida, acontece. Fiz a releitura igual, mas descobri então esse ano que a Intrínseca, a editora que eu tanto amo, ia lançar aí um livro novo da Coraline, uma edição especial. Eu fiquei, meu Deus, vou precisar ter na estante. Então ele chegou aqui em casa. É claro que nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês detalhes dessa edição, porque eu, assistindo outros vídeos de outros booktubers que eu acompanho, mostrando as edições, eu já fiquei encantada pelo livro. Mas quando a gente pega ele na mão, ele supera as expectativas e a gente vê como é importante uma edição cuidadosa, o carinho que se tem por ela. Isso tudo influencia muito a leitura da gente. E nessa releitura que eu tô fazendo, que eu tô ainda lendo aqui, até o final desse vídeo nós vamos terminar esse livro. Essa edição ela é ilustrada pelo Chris Riddell, né? Que já ilustrou também outras obras do Neil Gaiman, inclusive Coraline. E esse aqui também é o livro responsável por me introduzir na escrita do Neil Gaiman. Eu tô gostando muito dessa tradução e da escrita do Neil Gaiman, que eu já era acostumada, mas tô gostando muito da tradução que foi feita pela Bruna Beber. Eu não sei se é Bruna Beber ou Bruna Beber. Enfim, eu vou deixar o nome dela aqui pra vocês, tá? Então esse vídeo aqui não é nada mais do que um especial de Coraline Jones. Eu sou muito encantada por essa história, então por isso que eu vim aqui transmitir pra vocês esse carinho através dos takes que eu fiz no início do vídeo aqui, que eu já quero até agradecer ao meu pai, que gravou pra mim, ficaram muito legais, pai, gostei muito, muito obrigada. Um beijão, obrigado mesmo. Mostrar pra vocês como essa edição é linda e como vale a pena ter ela na estante, cativar vocês com essa história de Coraline, porque ela é uma história muito inspiradora, apesar de dar um pouquinho de medo ali no meio do caminho, né, a gente sabe. E claro, né, contar a história de Coraline aqui pra vocês. O livro e o filme, eles têm algumas diferenças entre si, mas eu acho que os dois funcionam bem da sua forma. Eu conheci primeiro o filme, a única coisa que eu me recordo sobre o filme é da história e de que eu assisti ele na casa de um colega de trabalho do meu pai. Nós fomos visitar eles e aí o filhinho dele pediu pra mãe dele colocar Coraline, e a mãe dele ficou Coraline de novo. Aí eu fiquei, o que é Coraline? Me conte mais sobre Coraline. Aí ela resolveu botar o filme e ficamos nós assistindo Coraline. Eu lembro que eu olhava pro gurizinho, que ele era mais novo que eu ainda, e eu olhei pra minha mãe e eu falei, mãe,
como que essa criança não está com medo? Porque eu tava apavorada. Desde o início do filme já tem aquela vibe que algo vai dar errado, que não vai dar certo. E eu terminei o filme extremamente apavorada. E foi isso que me encantou, a bizarrice que tem em Coraline. O filme não tem medo de entregar algo mais assustador, por isso que eu recomendo aí dar uma segurada para as crianças, porque nem todas podem aceitar de uma forma boa. Muita gente pode se assustar mesmo, principalmente com a outra mãe, né, que é mega assustadora para uma criança. Mas igual, esse é um filme que eu recomendo para todas as idades. Eu acredito que todo mundo pode se divertir com essa história. E aí então eu descobri um tempo depois que tinha um livro. E o livro simplesmente me encheu de medo, simplesmente pelo fato de que aquela ideia de animação, de uma coisa mais acessível para uma criança, acabou. Porque a história era uma história com personagens reais, com pessoas reais, que poderia acontecer comigo, com meu vizinho, com minhas amigas. E isso tirou completamente aquele ar mais calmo que a história tinha, de menos tenso, e trouxe uma tensão ainda maior. E aquele livro me apavorou. E eu falei, isso aqui é de ouro, isso aqui é maravilhoso. E foi um dos meus primeiros passos, algumas das minhas iniciações pro terror. E eu sempre fui apetecida pra esse lado. O inusitado, o bizarro, me chamava muito a atenção e chama até hoje. E então aí segui a minha jornada com Coraline, né? Li vários outros livros de terror influenciada por Coraline. E até hoje, inclusive, Coraline aí é um dos meus livros favoritos, acredito eu. Eu não tinha favoritado ele até agora. Essa é uma questão também que eu fiquei me perguntando muito de por que eu não tinha favoritado. Acredito eu, porque na época que eu li, não era uma coisa que importava tanto assim, sabe? Favoritar livros, dar 5 estrelas, dar 4 estrelas. Não era uma coisa que era tão presente na minha vida de leitora. Então vamos lá para a história de Coraline, né? Coraline Jones é uma menina que está se mudando ali para um conjunto habitacional. É uma casa muito grande ali, onde várias outras pessoas moram também. A Coraline é uma criança. Ela se considera uma exploradora, então tudo que ela quer ali naquela casa é conhecer como é que é o pátio, ela visita os vizinhos, ela tem uns vizinhos muito bizarros, gente. 2 atrizes que moram no andar de baixo, se não me engano, e um senhor muito estranho no andar de cima que ele ensina os ratos dele a cantar e dançar. A própria Coraline acha isso muito bizarro, mas eis então que vem uma onda de chuvas ali e a Coraline cai no tédio completamente. Os pais dela, a gente consegue perceber que eles são bem ausentes, e aqui a gente percebe a crítica do Neil Gaiman em cima de tudo isso, porque no início do livro a gente tem aqui uma introdução do próprio autor contando pra gente o motivo de a história ter nascido, que foi criada para uma das filhas dele. Ele começou a escrever por conta de uma das suas filhas e terminou de escrever muitos anos depois por conta da outra filha. Ele inclusive viveu numa casa semelhante à da Coraline que inspirou a história. É muito legal, acho bem interessante a gente conhecer esses detalhes. Eu achei muito legal ter essa introdução aqui. Mas voltando para a história. Então ali começa aquela época de chuva e tudo que a Coraline quer é sair pra rua, mas os pais dela não deixam e a gente consegue perceber como eles são ausentes na vida dela. Eles estão trabalhando, eles trabalham em casa, não cita aqui o que eles fazem, até agora não me lembro, pelo menos. Mas eles trabalham com computadores, e aí o pai dela inclusive manda ela ir contar a quantidade de coisas azuis que tem na casa pra ela se distrair. Mas eis então que a Coraline acha uma porta. E ela pede pra mãe dela abrir, mas só que quando ela abre, só tem uma parede de tijolos atrás. A Coraline, como ela é uma pessoa muito arteira, vamos dizer assim, no sentido de curiosa e tudo mais, ela fica pensando naquela porta e de noite ela tem uns sonhos um pouco estranhos. Mas aí no outro dia ela pode sair na rua finalmente, porque já parou de chover, ela começa a encontrar os seus vizinhos, inclusive o vizinho de cima, o vizinho dos ratos. Diz que os ratos têm uma mensagem pra ela, que é pra ela não abrir a porta. Aquilo não faz sentido pra ela, ela segue a vida dela. Ela resolve ir lá visitar as suas amigas vizinhas de baixo, as atrizes. Ela fica lá com elas conversando e elas leem ali o chá que a Coraline toma e falam pra ela que ela corre um grande perigo. Aqui o Neil Gaiman, ele quis mostrar que a coragem, ela existe apesar do medo. A gente não precisa não ter medo, ser livre de medo pra ter coragem. Então é justamente isso que a Coraline é. Ela é uma menina muito corajosa, ela faz o que tinha que ser feito, apesar de estar com medo. A coragem dela se sobressai a qualquer outro dos sentimentos dela, mesmo que eles sejam tão grandes quanto o medo. E essa também era uma das mensagens que o autor queria passar na história. Dando seguimento aqui, pessoal, a Coraline acaba atravessando aquela porta. Como já era de se esperar. Atravessando aquela porta, a nossa queridíssima protagonista acaba encontrando um mundo onde os seus pais são completamente diferentes, completamente presentes.
E tudo é muito lindo, né? Aparenta ser muito lindo. Nesse novo lugar, tudo aparenta ser basicamente igual ao que era na realidade. Exceto que a Coraline percebe que os pais dela, eles têm botões no lugar dos olhos. A gente já começa a ver que a coisa vai dar errado pra coitada da Coraline. Ela mesma acha um pouco estranho, mas ela vai comprando aquela ideia até que tudo desanda de vez. E ela vai ter que enfrentar a maior aventura da vida dela que ela já viveu como exploradora até aquele momento para conseguir não só voltar para a realidade dela, mas para se desfazer de todo aquele lugar. Voltei aqui então, pessoal, só pra gente poder finalizar esse vídeo. Eu finalmente consegui concluir essa leitura e vim contar que eu tava certa. Essa edição linda, mais do que especial, que todo mundo que se envolveu pra fazer ela tá de parabéns, ilustrações lindas, tudo ficou ótimo e contribuiu muito para que eu tivesse uma experiência maravilhosa com Coraline mais uma vez. Vou guardar essa lembrança aqui com muito carinho dessa leitura e ela já tá agora favoritada, como ela devia ter sido desde o início, por conta da nostalgia que ela me traz, por conta da história, pela escrita, por tudo. Eu vou deixar aí vocês, então, com esse enigma para descobrir mais sobre Coraline, quem não conhece. Eu contei um pouquinho para vocês sobre a história ali antes, mas eu já digo para vocês que essa aqui é uma aventura, é cheia de mistérios, de suspense. A Coraline ela é muito inteligente, que dá gosto de acompanhar ela. É uma personagem que a gente consegue se relacionar e que o Neil Gaiman teve muito tato para lidar com ela e com as questões que englobam a vida dela. Por exemplo, ali o fato de que ela se mete em muita confusão depois de que ela atravessa aquela porta, que ela vai ter que lidar com muito problema, e é muito legal também a gente criar várias teorias acerca tanto do filme quanto do livro, porque ambos dão muita abertura pra gente refletir sobre as suas tramas e histórias, embora sejam um pouquinho diferentes, como eu já comentei. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adorei fazer, queria fazer algo especial, algo diferente aqui pra enaltecer Coraline, pra quem sabe apresentar Coraline pra alguma pessoa que não tenha conhecido ainda, e espero ter conseguido cumprir esse papel se tu ainda não leu e tenha ficado com vontade de ler e assistir o filme. Então era isso o vídeo de hoje, pessoal, eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado dos takezinhos que eu gravei, gostado dos comentários. Eu agradeço muito a atenção de vocês, deixo aqui o convite para vocês lerem esse livro, adquirirem essa edição. Eu esqueci de comentar para vocês que essa edição aqui eu recebi em parceria com a editora Intrínseca, então deixo meu agradecimento para a Intrínseca também. Muito obrigada mesmo pela atenção de vocês, pessoal. Um beijão e até o próximo vídeo aqui do Crialité.